Graça e paz, irmãos. Que o Senhor seja gracioso para conosco nessa noite. Possa falar aos nossos corações e possa encontrar também ouvidos atentos ao falar dele. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Gênesis. Gênesis 22, a partir do versículo 1. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho. Tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque seu filho, deitou-o no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar de O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes à minha voz. Amém. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, bendito Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, nós te adoramos nesta noite, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua graça. Te agradecemos, Senhor, pelo rico privilégio, Senhor, que temos de estar na tua presença, Senhor. Senhor, pelo privilégio que temos de nos reunir como igreja do Senhor, como noiva do Senhor, ó Deus, como aquela que está sendo preparada e ataviada pelo Teu Espírito Santo para ser a sua esposa, Senhor. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que temos de sermos chamados para fazer parte da Tua igreja, Senhor. Deste Teu propósito eterno e maravilhoso, Senhor. Senhor, obrigado porque nós não somos dignos, Senhor. Pai Santo, mas obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou, Senhor.
Graças te damos pela tua palavra, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor preservou a tua palavra para nós nesse dia, Senhor. Graças a Deus pelo teu Espírito Santo que nos foi dado, Senhor. Senhor, nós pedimos, abre os nossos ouvidos, Senhor. Senhor, abre os nossos corações, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor. Dá-nos um coração, Senhor, pronto a te obedecer, Senhor. Dá-nos essa prontidão, Senhor. Dá-nos este coração de amor por ti, Senhor. Senhor, revela a nós o teu amor, Senhor. Senhor, que possamos tocar na vida da tua palavra, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela a nós pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque esse livro não é uma história, Senhor. Esse livro é uma vida, Senhor. Esse livro é um coração pulsante, Senhor, que nos fala de capa a capa do amor do Senhor. Desse amor eterno, desse amor sem fim, desse amor entranhado, desses afetos, Senhor. Ó Deus, que estão revelados na tua palavra, Senhor. Senhor, toca o nosso íntimo, Senhor, toca o nosso ser. Senhor Deus, molda-nos, Senhor, conforme o teu querer, Senhor. Ó, Senhor, obrigado, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ó, obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Irmãos, nós podemos ver aqui, esse versículo começa dizendo, depois dessas coisas. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão. Depois de que coisas, né? Assim, ele começa, não de um ponto, né? Não começou aqui a história de Deus com Abraão, mas havia toda uma história, né? Mas depois dessas coisas, Deus provou Abraão. Eu gostaria primeiro da gente analisasse qual era o momento, qual era o contexto, né, da vida de Abraão, quando o Senhor levou ele a esse ponto, né? A esse ponto de prova. Nós sabemos que Abraão ele foi chamado bem antes, né? Lá em Ur dos Caldeus, lá no meio da idolatria, Deus já havia chamado Abraão. Abraão já tinha dado passos, né, com o Senhor, ele já tinha obedecido o Senhor na sua palavra. Embora também, nós sabemos, né, no decorrer dessa história aqui, nem tudo ele fez da melhor maneira, nem tudo ele fez corretamente. E o Espírito Santo aprove ao Senhor. Deixar registrado também todas as coisas que Abraão fez, onde ele errou, né? Mas o fato é que Abraão andou com Deus. O fato é que Abraão levantou altares ao Senhor. E Abraão estava no momento da sua vida, aqui nós vemos o versículo no capítulo anterior, que fala do nascimento de Isaac, né? Ele já tinha vivido, tinha recebido a promessa aos olhos dele e de sua esposa estava demorando, eles tentaram dar uma solução, uma ajuda para Deus, Deus os tratou com aquilo, não é isso, Abraão, né? Despede Ismael, despede Agar, eu tenho uma outra, o meu caminho é outro, né? E Isaac nasceu, né? E aqui fala que Abraão, os versículos anteriores, né? Mostra ali Abraão fazendo um pacto com Abimeleque, e a história também registra que teve momentos ali de algumas coisas que aconteceram, mas aqui Abimeleque procurou Abraão e falou, eu sei que o Senhor é contigo, e eles fizeram aliança, fizeram um pacto, e aí termina o versículo falando, e morou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Então Abraão, ele estava no momento de paz, né? Ele já tinha passado por momentos na sua caminhada com Ló, né, e separou, teve a questão da guerra que ele enfrentou contra reis, teve um momento
também que Deus ia julgar Sodoma e Gomorra, veio, conversou com Abraão. Então, Abraão tinha vivido tudo isso. E ele chegou no momento da vida em que ele estava em paz, né? Ele tinha o seu filho, o filho da promessa. E ele estava em paz ali na terra, tranquilo. Ele estava bem, né? E provavelmente ele pensando, bom, agora eu já passei pelas tanta dificuldade, fui para o Egito, voltei e tal, e agora estou em paz. Mas, nesse momento, Deus pega e prova Abraão, né? Estava tudo muito, muito bom, né? Assim, na vida espiritual, Abraão já era uma pessoa madura. E a gente pensa, bom, talvez ele pensasse consigo, né? Agora eu vou aproveitar os meus dias, né? Com o Senhor, nessa comunhão. E talvez Abraão não esperasse isso, mas interessante, quando Deus fala com Abraão, né? Aí Deus chama Abraão e fala a Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Nós podemos ver a primeira coisa aqui, aquela prontidão, né, de Abraão para responder a voz do Senhor. E tão logo Abraão respondeu ao Senhor, eis-me aqui, o Senhor então falou o que ele tinha para dizer. Muitas vezes a gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, né? Outras vezes a gente até ouve e tem dificuldade em responder à voz de Deus. Outra dificuldade é talvez ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus, que é a terceira coisa, né? E nós vemos em Abraão que ele, até nessa terceira coisa, irmãos, e olhe que coisa, né? O que Deus pediu para Abraão? Tem lógica a gente pensar, tem lógica Deus pedir isso? Parece que não tem lógica, né? Mas mesmo assim, sendo isso, e Deus, não sei, parece que Deus quis tocar bem na ferida, né? Falou, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem você ama. Por que Deus tinha que falar isso, né? Sabe aquele filho seu, sabe aquele filho querido, aquele filho amado que você ama? É esse que eu quero. Parece que Deus fez questão de despertar os afetos de Abraão, né? Não era uma coisa qualquer, mas Deus foi aquilo que era mais querido. E a gente, olhando assim, mas o que é isso? Isso aqui é para colocar qualquer cristão em parafuso, né? Mas que isso? Que coisa? Mas a gente não vê isso assim. A palavra mostra todos os momentos da vida de Abraão, os defeitos de Abraão, mas aqui não. Aqui Abraão, ele não retrucou, ele não questionou nada. É interessante que no versículo 13 fala que ele se levantou de madrugada. Então ele não pediu 3 dias de sinal para Deus, ficou 3 dias jejuando e orando para ver se aquilo era vontade de Deus mesmo, para confirmar se era de Deus mesmo ou não. Não, ele sabia. Ele já tinha ouvido a voz do Senhor, não era a primeira vez. Então ele sabia, então não tinha o que questionar. Irmãos, e conosco, né? Olhando para dentro de nós, quantas vezes o Senhor já nos pediu algo assim que a gente sabe, o Senhor está falando, né? Será que a gente tem essa prontidão? Ou, irmãos, quantas vezes a gente fica protelando ou confirmando, esperando para ver se aquilo passa, né? Irmãos, esse, né, muitas vezes é o nosso coração. Irmãos, e quanto nós precisamos aprender? E quanto nós precisamos conhecer? Porque Deus não estava simplesmente provando Abraão aqui. Deus estava revelando o seu coração a Abraão. Porque aquilo que Deus pediu a Abraão era aquilo que ele iria fazer para Abraão. Então Deus, quando Ele nos pede alguma coisa, irmãos, é porque Ele já nos deu muito mais do que aquilo. Então, lá em Hebreus 11, fala que aqui era uma figura, né? Que Abraão recobrou
o seu filho, né, como figura. Irmãos, a vida de Abraão, depois desse dia, depois desse momento, não foi mais a mesma. Abraão, ele pôde tocar e conhecer o coração de Deus. Irmãos, e quanto nós precisamos conhecer o amor de Deus. Irmãos, o nosso coração, ele é tão volúvel, é tão suscetível, né? E nós cantamos aqui que nós amamos o Senhor, e é verdade, irmãos, eu creio, eu tenho certeza que os irmãos amam a Deus de coração, como eu amo o Senhor de coração. Irmãos, mas assim como você ama a sua esposa, o seu filho, e muitas vezes você magoa, né? Às vezes você fere, mesmo amando. E assim nós com o Senhor no nosso caminhar, né? Mas nós precisamos desses momentos de encontros com Deus, assim, de tocar o coração do Senhor, né? De sentir o coração pulsante do Senhor e sentir o amor de Deus nos constrangendo, né? Como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,14, que ele diz que o amor de Cristo nos constrange, né? Paulo falava que pesava sobre ele a obrigação de pregar o Evangelho. Ele falava, mas se eu fizer isso de má vontade, que proveito eu tenho, né? Mas se eu fizer de boa vontade, então eu terei recompensa. Então, assim também é a nossa vida, irmãos. Às vezes, nós nos contentamos em viver a vida cristã simplesmente em vivê-la, né? Sem esse coração, né? E às vezes vivemos como que por obrigação. E aí a gente perde a recompensa, a gente perde o melhor, a gente perde a alegria, né? E o Senhor, Ele é um Deus de amor, né? É um Deus de sentimento. Interessante que Jesus, lá em Lucas 17, ele fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, né? Fala lá do filho pródigo, quando volta para casa, o pai manda fazer um banquete, e chama os convidados, né? Jesus fala que da mesma forma, né, assim o nosso Pai. E Jesus não era político, ele não falava as coisas para causar efeito. Então, se ele disse que tem festa no céu, é porque tem festa, é porque há alegria, né? É porque os anjos de Deus se rejubilam, é porque o coração do Senhor se comove, né? E Deus é esse Deus, né, esse Deus de amor. E aqui ele quis revelar a Abraão, né? Abraão ouviu o Evangelho, né? Foi o primeiro a ouvir o Evangelho. Aqui o Evangelho foi revelado a Abraão. Por isso ele é chamado o pai da fé, o primeiro crente. A ele foi revelado. E de que maneira, irmãos? Né? De que maneira? Mas, irmãos, interessante que fala que ao terceiro dia Abraão chegou àquele lugar. Então, nesses 3 dias, no coração de Abraão, Isaac já estava sacrificado, né? Deus já tinha dito. Deus falou, vai e sacrifica o teu filho, oferece ele ali em holocausto. E Abraão foi, né? Ele tomou as providências, pegou a lenha, né? O cutelo, o fogo, tudo. Então ele estava decidido, estava feito. Interessante que quando chega lá, fala que ele amarrou, preparou e levantou o cutelo, e o anjo gritou do céu, né? Abraão, Abraão. Falou 2 vezes, né? São os poucos registros na Bíblia de um duplo chamamento. Você vê que a ordem era urgente, né? Assim, Abraão estava decidido, ele não estava ali, não, vamos esperar, né? Ver se é isso mesmo. De repente, né? Não é. Não, ele estava pronto, decidido, e o anjo gritou do céu, Abraão, não faças nada, né? Havia, né? Certeza. Interessante que lá no registro de Hebreus, ao relatar ali, fala que Abraão, vamos abrir lá Hebreus 11, o capítulo 11, versículo 17. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu a Isaac.
aquele que havia recebido as promessas ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, o recobrou. Então, por isso que fala aqui, né, que em figura ele recobrou Isaque como se ele tivesse ressuscitado. E interessante que foi também no terceiro dia, né? E Deus também viu o seu filho, né, ali no Seol, ali naquele lugar, né, onde ele desceu, de onde ele, ao terceiro dia, saiu com as chaves do inferno em suas mãos. Aleluia. Mas, irmãos, foram 3 dias. Então, assim como no coração de Abraão, Isaque esteve esses 3 dias sacrificado, morto, né? Ao terceiro dia, lá naquele momento lá que o anjo gritou aqui, então Isaque ressuscitou. Foi de onde Abraão recuperou ele, né? Como figura. Então, irmãos, essa passagem, ela está anunciando, ela está pré-anunciando a Abraão o que nós temos diante de nós hoje, né? A mesa do Senhor, o cordeiro que foi morto. Irmãos, se Abraão amava seu filho Isaque, Deus fez questão de dar testemunho disso, ele sabia que ele amava, né? Tanto é que Deus registrou. E quanto Deus amava o seu filho? E se Deus, que tinha no seu filho todo o seu prazer, né? O pai que tinha no seu filho todo o seu deleite, toda a sua alegria. Aquele filho era as delícias do seu pai. Ele era tudo, né? E o Senhor não poupou o seu filho, né? A palavra diz, se Deus não poupou o seu próprio filho, quanto mais, né? Quanto mais não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Irmãos, e nós somos tão pequeninos, né? E nos deixamos abater por tanta coisa, por tão pouca coisa. E nós nos deixamos afastar desse amor, né? Nós chegamos até a questionar, há pessoas que duvidam, né? Questionam esse amor por tão pouca coisa. E nós nos esquecemos e não podemos nos esquecer, e por isso nós temos, né, o mandamento do Senhor, que no nosso caminhar como cristãos, o Senhor não deixou muitos ensinamentos práticos do nosso caminhar, mas uma dos ensinamentos do Senhor foi que nós nos reuníssemos em torno da mesa do Senhor, né? Então, nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. Porque é o centro da nossa vida, né? É o centro do Evangelho, é a mensagem do Evangelho. É o amor de Deus alcançando o perdido, o pecador, né? É nós olhando de novo para a nossa condição, porque nós nunca podemos esquecer de onde nós viemos, irmãos. Nós temos uma história, né? Abraão tinha uma história e nós temos uma história, cada um de nós, né? E cada um de nós estamos construindo o nosso caminhar com o Senhor. E o Senhor falou com você, comigo, em alguns momentos. Eu sei que o Senhor falou contigo, porque você está aqui, né? Então, houve momentos em que o Senhor já falou ao seu coração, e o Senhor continua falando e quer falar, e Ele quer que esse falar, esse caminhar, seja um processo ascensional, um processo
de crescimento na nossa vida. Assim como Abraão chegou a esse momento em que Deus pôde pedir isso a ele. A palavra diz que nós não temos provações que sejam maiores, né, do que a provisão de Deus para nós. Então, irmãos, se Deus pediu isso a Abraão, é porque eles já haviam caminhado, né? O Senhor já tinha confiança de Abraão, já conhecia o coração de Abraão, e Abraão já conhecia o coração de Deus, ao ponto deles poderem chegar a esse pedido, né? A essa prova. Eu sei que se o Senhor pedir isso para mim, para você hoje, talvez a gente não vá ser tão pronto, ou a gente não consiga, mas o Senhor quer nos levar, né, ao ponto de, nas pequenas coisas, no nosso dia a dia, né, na semana passada, o Senhor falou a nós aqui, através do irmão Augusto, e ali em Efésios 5, e uma das coisas que foi bem refrisada, né, é que está escrito ali em Hebreus 3, hoje, se ouvirdes a sua voz, né, não endureçais o vosso coração. Então, nós precisamos ter esse coração pronto, né, hoje, amanhã, cada dia, né, mas sempre hoje, né, qualquer que seja o momento que o Senhor falar a nós, o Senhor nos dê graça para termos esse coração responsivo. Mas a chave, né, o que levou Abraão a essa resposta, era esse relacionamento, era esse caminhar, né, era essa confiança. E é isso que nós precisamos na nossa vida cristã, né? Nós precisamos desenvolver uma maturidade no nosso caminhar com Deus, ao ponto de a gente não ser mais como criança, né? De duvidar, né, do amor de Deus, de duvidar do poder dele, de duvidar, né, daquilo que Deus fez por nós, da grandiosidade, né, do que Deus é, né, da sua pessoa. E aqui, interessante, lá mais na frente, só um versículo aqui, em Gênesis 24, no versículo 40. Aqui Abraão, ele estava já próximo da sua morte, e ele estava já preparando esposa, né, para seu filho Isaque. Então, ele estava enviando o seu servo para buscar uma esposa. E no versículo 40... está escrito, ele me disse, o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que da família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então, isso que Abraão falou aqui, né? Interessante que ele mandou o servo, e o servo falou, mas se ela não quiser vir? Ele falou, não, o Senhor, em cuja presença eu tenho andado, vai fazer prosperar o seu caminho, né? Irmãos, aqui a gente vê realmente um coração que conhece a Deus, né? Que caminhou com Deus, e que testemunha, né? Que é uma testemunha da fidelidade de Deus, né? Então ele falou, não, o Senhor, em cuja presença eu tenho andado, vai fazer prosperar o seu caminho. Irmãos, nós precisamos andar na presença do Senhor, né? Nós precisamos caminhar, nós precisamos responder, né, à voz do Senhor. E à medida que nós respondemos, nós somos muito mais enriquecidos, muito mais fortalecidos. Abraão, depois desse momento, como eu já falei aqui, com certeza ele não dá para descrever, né? É uma experiência que só Abraão mesmo passou. A gente só pode falar na medida daquilo que nós experimentamos, né?
Mas no nosso caminhar com o Senhor, à medida que nós entregamos o nosso coração ao Senhor, à medida que nós confiamos, à medida que nós respondemos ao falar dEle, o quanto o Senhor enche, né, o nosso coração, o quanto de alegria tem. Muitas vezes a gente, quando está no momento da dúvida, do questionamento, às vezes a inquietação, a angústia, né? Mas quando você descansa, quando você confia, quando você entrega, é uma paz, irmãos, não é? Não é verdade? É uma paz que só o cristão, só quem viveu isso sabe descrever, né? E é isso que o Senhor quer nos levar, a esse crescimento, a esse experimentar mais e mais da sua graça, né? Mais e mais da sua fidelidade, mais e mais do seu amor. Só queria ler o Salmo 37. Davi também era um homem que, com todo o seu ser, né? Seus atributos, seus defeitos, ele amava o Senhor, né? E no Salmo 37, ele, aqui no versículo 4, só o versículo 4 até o 6. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Fará sobressair tua retidão como a luz, e a tua justiça como o meio-dia. Interessante que ele fala, deleita-te, né, no Senhor. No 5 ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Então, não somente entregar e confiar, mas também nos deleitar, né? Nos alegrar no Senhor. Voltando às palavras de Paulo, né? Porque nós podemos fazer como por obrigação, ou podemos fazer com alegria, né? Ou podemos fazer com gratidão, podemos fazer por causa do amor de Deus, né? Por sermos movidos por esse amor que nos alcançou, esse amor que nos sustenta. Irmãos, como eu comentei no início, né? Muitas vezes eu, né? Sou tão falho, né? Quantas vezes eu sei que eu estou entristecendo o Espírito do Senhor, lá em Efésios 4, no versículo 30, fala, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui, Paulo está falando, né, de como deve ser o nosso viver. E semana passada o irmão Augusto esteve compartilhando conosco, né, do nosso caminhar, do nosso andar, como deve ser, né. E aqui ele fala que nós devemos andar em amor, que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, né, no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficiem aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, quantas vezes, né, a gente sente, né, que agiu de uma forma correta, às vezes uma palavra, uma atitude, uma ação, né? Quantas vezes a gente entristece o Espírito Santo? Irmão, mas Deus Ele não nos rejeita, né? Muitas vezes o inimigo ele tenta trazer acusação e tristeza, né, no nosso coração, e sentimento de reprovação, e talvez angústia, remorso, mas, irmãos, esse não é o coração de Deus, né?
o coração de Deus é de nos levantar, né? E o que Deus quer é um coração pronto, né, a reconhecer, né, assim como tinha Davi, um coração pronto a se arrepender e um coração pronto a também reconhecer a graça, né, a misericórdia, o amor de Deus que está sempre, né, está sempre de braços abertos nos acolhendo. Então, irmãos, nós precisamos, né, do nosso caminhar, do nosso andar com o Senhor, estarmos atentos à voz do Espírito Santo no nosso coração, né? Às vezes essas coisas pequenas aqui que Paulo registra, né, uma palavra, né? A palavra deve ser somente aquela que seja útil para a edificação. E quantas palavras, né, que além de não edificar, às vezes destroem, né? E quanto nós precisamos vigiar a nossa língua, o nosso coração. Mas Deus nos deu o Espírito Santo, né? E nós podemos dar lugar, né, ao falar do Senhor. Então aqui, como Abraão respondeu a Deus nessa coisa tão grande, nós precisamos responder a Deus nas coisas pequenas, né? E às vezes também nas coisas grandes. Às vezes Deus vai nos pedir coisas maiores. Mas nós precisamos ser fiéis, né, nas pequenas coisas, né? Fiéis no dia a dia, né? Atentos no dia a dia, porque o Senhor fala conosco a todo tempo, e se nós desenvolvermos a nossa sensibilidade, né, para ouvir a voz do Senhor e a nossa prontidão em responder à voz do Senhor, nós vamos experimentar muito no nosso relacionamento com o Senhor, né? Nessa alegria de servir ao Senhor, né? Nessa alegria de viver uma vida agradável ao Senhor. Porque a palavra mesmo, ela diz que a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita, agradável, né? E muitas vezes o inimigo, ele tenta colocar uma mensagem diferente, de fazer parecer que a vontade de Deus para nós, ela é difícil, ou que a gente vai abrir mão, que a gente vai perder. Irmãos, não, muito pelo contrário, né? Nós ganhamos muitas vezes mais, né? Tanto nessa vida e incomparavelmente, né, na vida futura. Então, irmãos, o que eu gostaria de deixar com os irmãos nessa noite, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, né? Desse amor de Deus, dessa entrega de Deus, e o quanto isso tem que falar, né, na nossa vida, e quanto isso tem que moldar também o nosso caminhar, né, a nossa atitude. Às vezes a gente, para entregar uma coisa tão pequena, né, a gente tem dificuldade, e nós nos esquecemos, né, de que nós recebemos tudo, né, tudo, né. O salmista lá no Salmo 103 fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças, né, de nenhum só dos seus benefícios. E quando o Senhor, ele desperta o nosso coração para esse sentimento de gratidão, a gente age com muito mais desenvoltura, com muito mais alegria, né? Isso traz muito mais alegria ao nosso coração quando nós respondemos também com prontidão, né? Então, Abraão, quando respondeu a Deus, aquela resposta de Abraão, nós vemos lá nos versículos finais, fala que o anjo fala: por que você não me negou o seu filho, né? Falei: agora eu sei, né? Vamos voltar lá. Aqui a Deus dá testemunho de Abraão, né? No versículo 16. Gênesis 22, 16. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei.
e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Então aqui, irmãos, essa obediência de Abraão, ela resultou nessa promessa de Deus, né? Deus fala que por mim mesmo eu jurei, né? Deus estabeleceu ali uma aliança de uma forma imutável com Abraão. E essa bênção de Abraão alcançou até nós, né? No versículo 18, fala que serão benditas, né? Todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Irmãos, a nossa obediência à voz do Senhor, ela tem resultado, ela tem consequência, né? A nossa obediência à voz do Senhor, ela produz em nós, né, como Paulo diz, expressão eterno peso de glória, né? A nossa obediência ao Senhor produz alegria no coração de Deus, né? E se Abraão foi disposto a obedecer a Deus, Deus, né, fala que ele iria fazer para Abraão, né? Assim como Davi falou que queria fazer uma casa para Deus, Deus falou, eu vou fazer casa para você, Davi. É? Então, quando nós dispomos o nosso coração, né, a fazer algo para o Senhor, é Ele que faz para nós, né? Não somos nós que fazemos para Ele, mas é Ele que faz tudo para nós. Não, só o fato de nós estarmos aqui já é a graça do Senhor, né? Então, tudo vem do Senhor, né? Tudo é para Ele, tudo vai para Ele. Irmãos, não tem nada que a gente possa fazer para o Senhor que a gente não vai receber muitas e muitas vezes mais, né? A palavra fala que se nós perdermos aqui, né, pais, mães, ele fala que nós teremos muitas vezes mais, né, aqui na terra. Então Deus não fica devendo nada a ninguém, né? Então nós nunca vamos fazer nada para o Senhor que a gente não receba numa medida muito maior, muito multiplicada. Então tenhamos isso, né, em mente. Ao fazer algo para o Senhor, ao responder algo que o Senhor pede ao seu coração, essa certeza, né? Não é comércio, irmãos. Isso é um coração, né? Isso é um coração que conhece, é um coração que confia, é um coração que sabe, né, quem é o Senhor, que conhece o Senhor, que sabe que Ele não é um Deus mesquinho que quer tirar algo de nós, é um Pai de amor, né? É um Pai que quer o nosso bem, que conhece, né, muito mais do que nós, aquilo que é necessário para nós. Nós não sabemos, irmão, nós somos imperfeitos. Às vezes aquilo que nós tanto queremos é aquilo que pode nos apartar do Senhor, e o Senhor quer nos guardar disso. E às vezes a gente fica meio que em problema com Deus, né? Meio que questionando, mas, irmãos, deleita-te no Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Irmãos, isso é o Senhor falando, né, comigo. Que o Espírito Santo possa falar a nós, né? Andar nesse caminho de confiança, nesse caminho desse relacionamento, né, de amor, de entrega. E Abraão, o que ele viu, a palavra fala que ele viu de longe. Ele viu o evangelho anunciado lá para frente. Nós vemos algo que já foi realizado. Nós vemos algo que foi cumprido, né? Nós vivemos hoje na plenitude, né, dos tempos. Nós temos hoje a promessa do Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo, né? E selados, a palavra diz lá, para aquele dia, né? Para aquele dia em que Deus vai nos resgatar, né? Aquele selo que está em nós. Irmãos, que o Senhor tenha alegria, né? Que o Senhor tenha testemunho a dar do nosso andar com Ele, né? Assim como Deus pôde dar testemunho da vida de Abraão, que o Senhor possa dar testemunho da minha vida, da sua vida, né? Que nós tenhamos de que nos alegrar naquele dia, né? Que nós não tenhamos que nos envergonhar, mas que
pela graça do Senhor, Ele nos conceda, né, esse coração pronto. Que Ele nos conceda responder a sua voz, né, para que naquele dia, né, aquele dia, o coração do Senhor venha se alegrar e dizer: esse é o meu filho, né? Esse é o meu filho. Esse é o meu filho amado, né? Este foi filho, ele foi fiel no pouco, né? Sobre o muito colocarei, né? Esse é o coração de Deus, essa é a vontade de Deus para cada um de nós, né? É o que o Senhor quer. Deus não quer, de modo algum, que nós venhamos abaixar a nossa cabeça, mas Ele quer que nós olhemos para o alto, né? Que nós venhamos olhar para aquele que é o autor, que é o consumador da nossa fé, né? A palavra fala para nós deixarmos todo o embaraço, né, e corrermos a carreira que está proposta a nós, né? O Senhor quer isso, Ele quer esse caminhar, Ele quer esse crescimento, né? Muitas vezes a gente olha para trás e fica querendo questionar: será que eu tenho crescido na minha vida cristã? Irmãos, olhe para frente, né? Irmãos, o que o Senhor quer de mim hoje? Olhar para trás não é para nós, né? Deixe o Senhor, né? Deixe que o Senhor vai registrar, o Espírito Santo vai registrar. Como Ele registrou aqui em Hebreus 11, Ele vai registrar o nosso caminhar. Ele vai registrar a nossa resposta. Mas vamos olhar para frente, né? Vamos olhar o que o Senhor quer de mim hoje. Tem muito mais, né? Tem uma carreira diante de nós. Nós vamos conhecer muito mais o Senhor. Nós vamos nos alegrar muito mais nesse Senhor, né? E vamos crescer juntos, né? E vamos nos prosseguir nesse caminhar com o Senhor. Porque Ele é esse Pai de amor, esse Pai inclusivo, esse Pai que nos deu o seu Filho amado, que entregou por nós o seu Filho, né? E que tem esse propósito. E que tem, né, essa certeza, né? Porque Deus, não há, né? Não há dúvida. Não sei se em algum momento vem essa dúvida no nosso coração, mas que se vier a gente possa rechaçar logo, porque o Senhor terá, né, o cumprimento da sua palavra, né? A palavra fala que Jesus, Ele viu o fruto do seu penoso trabalho, né, e se alegrou. Então, irmãos, nós temos uma obra perfeita, né? E nós temos a ressurreição do Senhor como testemunho da nossa ressurreição, porque o mesmo Espírito que habitava em Cristo está em cada um de nós, né? Amém, irmãos?